Bom dia a todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui hoje, sejam bem-vindas. Boa tarde, boa noite para todas aquelas que ainda nos assistirão futuramente. Essa é a abertura do ciclo de eventos que está sendo realizado pelo Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas em comemoração aos 10 anos de vigência da Lei de Acesso à Informação. O Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas é uma coalizão que reúne cerca de 25 organizações da sociedade civil, de mídia e pesquisa, dedicadas ao controle da implementação da Lei de Acesso à Informação. Inclusive, nós temos organizações que fizeram parte ativamente do processo que resultou na sanção da lei. Então, ao longo de maio, nós teremos um ciclo de eventos sempre às terças-feiras, às 10 horas da manhã. Convido a todos vocês também a participarem dos próximos encontros. Para mim é uma honra estar aqui hoje abrindo essa série de eventos e, inclusive, muito bem acompanhada. Eu sou Daniele Bello, eu coordeno o programa de Advocacy Pesquisa da Open Knowledge Brasil. Tenho minha formação toda em políticas públicas. Na OKBR eu trabalho com esses temas diretamente, né, de transparência pública, dados abertos, acesso à informação. Mas também tive, ao longo da minha trajetória, outras experiências no terceiro setor e também no governo, sobretudo, com temas, com essa agenda de governo aberto e transparência pública. Aqui comigo hoje, nós temos 3 pessoas muito brilhantes aqui, que vão contribuir bastante nesse debate que nós temos para falar aqui sobre esse tema pouco quente esse ano, que é eleições 2022, né? Então, ao meu lado, temos aqui o Bruno Andrade, que é secretário de Modernização, Gestão Estratégica e Socioambiental do Tribunal Superior Eleitoral. O Bruno é doutorando em Direito pela UERJ e autor do livro Dados Pessoais, LGPD e as Eleições. Nós também temos a Nina da Hora, que é pesquisadora do Centro de Tecnologia e Sociedade da Escola de Direito da FGV, cientista da computação pela PUC-Rio e, entre muitas coisas, é uma das especialistas que integra a Comissão de Transparência das Eleições do TSE, uma comissão que foi formada aí no final do ano passado. E, por fim, temos também a Taina Long, que é jornalista pela UERJ, tem experiência também, entre outras coisas, como repórter e redatora em Política e Administração Pública na Folha de São Paulo, e é diretora executiva e cofundadora do Aos Fatos. Sejam muito bem-vindos. E para a gente começar a conversar aqui sobre essa relação entre a LAI e as eleições de 2022, né, a gente, para quem esteve no Brasil aí nesses últimos anos, não é nenhuma novidade que nós temos um clima de acirramento político cada vez maior, além de outros desafios que rondam o próximo pleito, né, a gente pode destacar aqui essa complexificação das redes de desinformação que a gente tem visto, né? Foi um desafio já nas últimas eleições presidenciais, principalmente, e a gente vê um avanço dessas redes para esse ano, não só das redes, mas também dos formatos em que essa desinformação chega até as pessoas. Em paralelo, também, fluxos muito intensos de informação, né? E esse desafio de conseguir olhar para aquilo que é mais relevante e também levar até quem realmente precisa acessar aquela informação o que é mais relevante. E para não tornar esse desafio mais fácil, né, nós temos aí já há 2 anos um processo de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, né? A gente não consegue falar de Lei de Acesso à Informação hoje sem falar também da Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei extremamente importante, que veio para avançar na regulamentação de questões que já eram trazidas pela Lei de Acesso à Informação, né? A gente está falando de uma lei
que está completando agora 10 anos de vigência e que já tratava ali de questões relacionadas a dados pessoais, né, dados sensíveis, e a Lei Geral de Proteção de Dados vem para avançar nesses temas, inclusive extrapolando também para além do setor público a questão da proteção de dados e da privacidade. Então, para a gente dar um pontapé nesse diálogo, eu queria convidar o Bruno para a gente conversar aqui um pouco sobre esse desafio, né? A gente tem visto a mobilização da LGPD de forma bastante indevida para retroceder em transparência pública, né? A gente tem um cenário se construindo aí de um falso conflito entre a LAI e a LGPD, quando, na verdade, essas leis, elas deveriam ser complementares na implementação. Então, Bruno, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse contexto de implementação, quais são as mudanças que nós podemos esperar para esse ano, né? E em relação à garantia da transparência pública, quais são os pontos de atenção nesse processo e como o TSE vem trabalhando para atacar essas questões. Por favor, Bruno. Obrigado, Daniele. Obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês, participar dessa mesa tão diversa, né? Prazer dividir a mesa com a Nina e com a Thay. Como você falou, essa é uma aparente contradição entre as normas que eu reputo completamente indevida ou com uma leitura muito equivocada, digamos assim, né? Para dizer o mínimo, entre LAI e LGPD. Né? Primeiro porque as leis elas têm objetos diferentes. Então, a LAI ela regula a necessidade do poder público em ter uma transparência para ser controlado. A gente sempre tem que lembrar que o Estado não é um ente autônomo sem o povo, né? A gente precisa da sociedade controlando. Então, não existe um Estado em si mesmo sem uma contrapartida, uma accountability para a população. E a LGPD vem no sentido de proteger o cidadão, a sua privacidade, não é proteger a administração pública de atuações. O que pode acontecer é, em alguns momentos, você não ter um conflito propriamente, mas uma análise num caso concreto, verificar se, às vezes, um dado pessoal deveria ou não estar publicitado com base na lei, ou seja, com base no interesse da administração pública ser transparente para a sociedade. E isso, nas eleições, tem bastante, e ele tem menos conflitos do que eu acho que as pessoas criam, né? Então, por exemplo, a gente tem um conjunto de dados que são utilizados por candidatos, por exemplo, que uma parte deles, nitidamente você vê que deve ser público de forma transparente. Então, por exemplo, e aí você traz a LGPD, né? Pela LGPD, o dado de filiação partidária, por exemplo, é sensível. Então, a gente teria que ter um cuidado maior em tratar esse tipo de dado. Esse cuidado maior significa em torná-lo sigiloso, por exemplo? É evidente que não. Como uma pessoa vai se candidatar, vai colocar o seu nome em disputa numa eleição sem falar qual é a sua filiação, considerando que a filiação partidária é um requisito para você ser candidato no Brasil. Então, não teria sentido nenhum você suprimir esse tipo de dado do processo eleitoral. E aí, uma das decisões polêmicas que tem recentemente no TSE, por exemplo, foi a supressão da lista de filiados de forma aberta da rede mundial de computadores. E aí, qual foi a interpretação que o TSE deu nesse sentido? Qual é a finalidade da filiação partidária para o processo eleitoral? E aí a gente tentando sempre dialogar lá e LGPD, né? A finalidade da filiação partidária para o processo eleitoral é verificar se a pessoa tem a filiação partidária. Não é, digamos assim, um voyeurismo que no ano não eleitoral eu quero saber se determinado fulano é filiado ou não. E lembremos, né? Outro princípio que a LGPD traz, que é a da adequação, né? A gente colocava em transparência ativa tudo, ou seja, os 16 milhões de filiados, sendo que a gente, quando muito, a gente tem 500 mil candidatos numa eleição municipal. Na eleição geral, agora o número é até menos, a gente espera em torno de 30, 35 mil candidatos. Então, por que colocar tudo em transparência ativa na filiação partidária, que é um dado sensível, quando a finalidade desse dado estar público seria as eleições? Então, o TSE chega e tenta fazer esse diálogo entre lá e LGPD,
no seguinte sentido, olha, precisamos dar publicidade das filiações partidárias? Precisamos. Quando precisamos? No momento eleitoral e daqueles que são candidatos. Então, a gente coloca essa lista à disposição dos players que atuam no processo eleitoral. E aí a gente tem uma adequação, como eu falei, não há um conflito propriamente entre LGPD e lei. O que a gente vai fazer, no caso concreto, avaliar qual é a finalidade daquele dado estar público. Então, por exemplo, uma outra discussão que ainda não tomou corpo ainda, mas a gente já vê isso em alguns outros países, é sobre os doadores de campanha. Então, há uma preocupação muito grande das organizações não governamentais sobre a transparência do processo eleitoral se a gente suprimir dados de doadores. Alguns países já trouxeram algumas medidas paliativas, como botar um teto dessa transparência. Se você doar até R$200, você fica com dado mais reservado. Se você doasse acima disso, esse dado seria amplamente divulgado. E por quê? O que está atrás dessa discussão? O que se pretende fazer quando você divulga os gastos de campanha e as doações de campanha? Você está buscando, primeiro, ver abusos, né, abusos de poder econômico, e segundo, o alinhamento, digamos assim, entre, inclusive ideológico, entre doadores e a pessoa que recebeu o dinheiro, né? Para a gente verificar se não há um conflito de interesse, se não há, por exemplo, um desvio de finalidade de você estar usando doadores laranja para receber, por exemplo, dinheiro público de origem vedada. Então, identificou que esse é o motivo da transparência, a gente verifica em que medida isso pode, sobre essa questão da lei, fragilizar ou não a privacidade de uma pessoa que se propõe a doar. E a gente tem alguns casos concretos sobre isso. Então, eu estou hoje no TSE, mas sou originário do TRE do Rio de Janeiro, e lá a gente teve um caso em que uma pessoa foi preterida numa entrevista de emprego, porque o seu entrevistador, ao fazer uma pesquisa rápida no Google, verificou que ela havia doado para uma campanha eleitoral da qual esse entrevistador não era de acordo. E aí, com isso, preteriu numa entrevista de emprego. E ela veio ao TRE questionando se poderia... E era de uma eleição pretérita, não era nem de uma eleição agora, que a gente ainda tem isso, né? Tem o tempo. Se a finalidade é para fins eleitorais, para verificar a eleição, por que isso perdura ao longo do tempo? A gente teve também um caso no TSE de pessoa que já foi filiada a partido político, hoje não era mais, mas continuava o histórico de filiações dela, e ele pedia para suprimir isso da internet. Então, a própria LGPD diz que é obrigatório a gente manter os dados atualizados. Aquele dado de filiação não era mais atualizado, é um histórico. Então, em que medida isso precisaria ser público ou não? E a gente vai nessa tentativa de adequar as duas coisas. Então, vocês, por exemplo, devem ter visto a recente polêmica dessa semana, que é sobre os questionamentos das Forças Armadas à Comissão de Transparência Eleitoral, que tem no TSE. Um dos fundamentos que foi negado dos pedidos das Forças Armadas era justamente a LGPD. Porque o que as Forças Armadas queriam? Sob o pretexto de fiscalizar pessoas que votaram e justificaram na mesma eleição, coisa que é possível, mas pode ter um indício de fraude, então você teria que ter apurado, as Forças Armadas pediram que a gente colocasse a relação de todo mundo que não votou nas eleições, de forma aberta. Então, isso seria, ao sentido da justiça eleitoral, um tipo de desnecessidade para ter uma ampliação. Por quê? As entidades fiscalizadoras, Ministério Público, Polícia Federal, já podem ter acesso a isso de forma reservada. É só solicitar a Justiça Eleitoral. E o eleitor pode também consultar isso de forma individualizada. Então, a gente não teria por que abrir isso para toda a sociedade. Não tem por que a Daniele, ou a Nina, ou a Thay saberem se o Bruno votou ou não na eleição. Não tem sentido nenhum nisso, porque vocês não teriam uma atuação efetiva em fiscalizar o processo eleitoral com uma ação, por exemplo, e as entidades, e você fragilizaria o meu direito, por exemplo, de não querer votar. Lembremos que, embora o voto seja obrigatório no Brasil, há um grande movimento de não votação, seja de não votação, de não comparecimento às urnas, seja de comparecimento sem voto, votando branco e nulo. Então, não faria sentido eu abrir uma lista geral com todos os eleitores, e a gente... Normalmente, a gente tem um índice de 20% de abstenção nas eleições. Então, isso daria por volta de quase 30 milhões de pessoas. A gente, a par de apurar uma fraude em 2, 3 pessoas, vulnerabilizar os dados de 30 milhões. Então, com base nisso, entendeu-se? Olha, há elementos suficientes que não tragam vulnerabilidade à privacidade das pessoas para que isso seja fiscalizado. Então, não precisaria fazer isso. Então, com base na LGPD,
vejam que não foi desrespeito à lei, porque não era um controle da administração pública como um todo. A administração pública estava sendo controlada pela Polícia Federal e pelo MP, e já existia um mecanismo menos gravoso à privacidade do que as Forças Armadas solicitavam, que era uma lista completa, para que todo mundo pudesse ver quem votou e quem deixou de votar. Então, esse tipo de conflito, quando você vai no caso contrário, você vê que não é efetivamente conflito, e sim um ajuste eu brinco que é um ajuste de expectativas. A expectativa da informação é efetivamente controle social, é um controle da sociedade em relação à administração pública, e isso a gente tem muito. Então, por exemplo, o TSE tem algumas atividades, inclusive junto com a CGU, do governo aberto, de ampliar e qualificar os dados abertos que a Justiça Eleitoral disponibiliza hoje à população. Então, a gente anda nesse caminho de dar maior transparência e disponibilizar dados que, às vezes, não foram pedidos de forma estruturada. Então, a gente tenta se antecipar numa transparência ativa para que a sociedade consiga fiscalizar todo o processo eleitoral. Então, teste público de segurança, gasto com aquisição de urnas, gasto com pagamento de mesários, por exemplo, que é um dos nossos maiores gastos de preparação das eleições. Apesar do mesário ter um valor individual muito baixo, como é um grande número de mesários, no bolo isso dá um volume muito grande. Então, R$ 45 por turno que cada mesário ganha de auxílio alimentação. Então, dá R$ 90 os 2 turnos, vezes 2.200.000 eleitores. Então, você multiplica isso e dá um bolo enorme. Então, esse tipo de controle da sociedade em relação ao justiça eleitoral é super importante, e a LAI vem aqui para isso, né? Então, esses 10 anos da LAI, eles são um ganho para o poder público. Eu sempre falo, principalmente quando eu falo sobre o processo eleitoral, o processo eletrônico de votação, que a justiça eleitoral não é uma religião, não é uma seita. Então, a gente não quer que as pessoas creiam na gente, tenham fé na justiça eleitoral. A gente quer que a população fiscalize a justiça eleitoral, como qualquer ente público. Então, ao fiscalizar a justiça eleitoral, você está contribuindo para que a justiça eleitoral entregue um trabalho de mais qualidade, de mais proximidade, mais acessibilidade para os eleitores e de mais confiança. Porque se você fiscaliza o processo eleitoral e você é um potencial fiscal do processo eleitoral, todos somos, você consegue apontar melhorias ou verificar que aquele processo tem um mínimo de segurança. Então, não adianta brincar, né, e ter o argumento de garantia de autoridade e falar assim, não, a garantia do processo sou eu. A gente já passou dessa fase. Então, a gente precisa que a população fiscalize a gente, e a lei é o melhor instrumento disso. Então, não adianta a gente ter na Constituição que o cidadão tem o direito de petição se você não tivesse elementos com prazos, com responsabilidade, com penalidade para quem descumprisse isso. Então, eu vejo que a lei ela é um ganho e é uma falsa contradição você jogar lei e LGPD uma contra a outra. A gente consegue ter um ganho de qualidade com as duas trabalhando em conjunto, cada uma atuando no seu papel. Tá bom, Daniele? Estou aqui à disposição para a gente bater nosso papo. Obrigada, Bruno. Você traz alguns pontos bastante importantes aí na sua fala. A gente vai ter a possibilidade de retomá-los ali depois, na hora do debate, mas é importante a gente pontuar isso, né, que existe essa avaliação sobre a adequação à LGPD, né, essa revisão em relação aos dados que já estão abertos. Acho que tem algo que tem que passar o tempo inteiro por essa avaliação, que é a avaliação do interesse público, né? O quanto aqueles dados que estão disponíveis, já estão disponíveis ou que serão disponibilizados, atendem ao interesse público, né? A gente não pode perder de vista que a LGPD ela vem para regular e trazer uma discussão muito importante sobre proteção de dados, e a gente precisa discutir formas de mitigar esses riscos, né? Mas o risco, ele sempre vai existir na publicação das informações, né? E cabe ao gestor, né, o governo ali na sua posição de controlador desses dados, fazer essa avaliação entre
os riscos e os benefícios relacionados àquela publicação daquela base de dados em específico. E é muito importante que esse processo ele seja de fato plural, né? Que a gente tenha que esse debate em torno dessa avaliação seja um debate plural que envolva diferentes setores da sociedade, né? Sei que no próximo mês o TSE vai realizar uma audiência pública justamente para discutir esse tema da aplicação da LGPD no contexto eleitoral, sobretudo nos dados de candidaturas, né? Então, é importante e a gente precisa, de fato, envolver a sociedade civil e esses diferentes setores que compõem a sociedade para conseguir mapear e entender esse cenário, que não é simples, né? Bom, muito bom. E então, passando aqui para... e nessa linha, né, sobre... A gente está falando aqui bastante sobre a atuação da Justiça Eleitoral, e esse processo de maior abertura, né, num sentido mais amplo, da Justiça Eleitoral, uma tentativa de se aproximar um pouco mais da sociedade civil. Então, comentei ali no começo, né, a Nina da Hora, que está aqui conosco hoje, ela faz parte da Comissão de Transparência das Eleições, que foi criada pelo TSE no final do ano passado, em conjunto também com o Observatório de Transparência das Eleições, num esforço de ampliar a transparência do processo eleitoral como um todo, e também esse diálogo com a sociedade civil. E eu queria saber da Nina, né, como que esse movimento, queria que ela comentasse um pouco, como esse movimento de aproximação entre a Justiça Eleitoral e a sociedade civil pode ampliar a transparência e o acesso à informação de forma mais ampla na sociedade, né? E quais seriam os principais desafios, as maiores barreiras que a gente ainda pode destacar nesse processo. Obrigada, Daniele. Obrigada a todos pelo convite. É um prazer estar debatendo numa semana tão intensa para quem está acompanhando o debate das eleições, o debate político no Brasil. Eu acho super importante ter momentos como esses para a gente conseguir ajudar as pessoas a focar e entender as diferenças dentro do debate político, né? Que nem todas as informações que são compartilhadas nas mídias hoje são informações oriundas de mídias oficiais, né, e que fazem um debate político no Brasil. Então, eu vou começar falando um pouco dos desafios, porque essa força-tarefa de tentar abrir os dados, né, abrir mais as informações sobre as eleições no Brasil, na tentativa do combate à desinformação, tem sido bem complexo, porque não é somente abrir as informações. Eu trabalho muito com segurança digital, né? E atualmente mais focado em criptografia. E algo que eu sempre conversei com colegas, pesquisadores, as organizações que contribuíram muito para que a lei fosse instituída no Brasil, é que a abertura de dados ela não vai ser só um benefício que vai ser usado para coisas positivas, né? E como que a gente lida com os desafios do outro lado? Né? A abertura de dados ela acaba promovendo um desafio maior da gente ter que monitorar os problemas que podem acontecer. Um exemplo que eu sempre uso, por exemplo, nós temos hoje no Brasil o CNPJ que você associa, né, que você cria, que é seu associado a um endereço físico, fica aberto. Né? Antigamente, a gente poderia não olhar isso como um perigo, mas hoje você vê que a conexão de dados, quando você quer fazer alguma coisa contra uma pessoa, contra uma instituição, o cruzamento dessas informações acaba colocando a vida de uma pessoa, de uma instituição, em perigo. Né? Então, quando trazemos a abertura de dados, a transparência, automaticamente a gente está falando também de segurança digital. E eu acho que agora, no Brasil, a gente está conseguindo fazer um debate de defesa cibernética, de criptografia, um pouco mais acessível. Antigamente ficava muito com nós especialistas, né, conversando, tentando promover
congressos e eventos, artigos sobre, e agora está um pouco mais acessível, né? Você vê linguagens acessíveis para tornar um pouco mais fácil o dia a dia das pessoas que precisam interagir com isso, que são todos os cidadãos. E aí, esse é um desafio, né? Um desafio da gente ter a transparência aliada à segurança digital no Brasil. Um outro desafio que eu visualizo é que nós temos agora diferentes gerações querendo debater as eleições de 2022 e querendo debater as eleições de 2018. Né? Ver gerações algumas que estão acompanhando esse debate há longo tempo e outras que começaram a acompanhar agora por causa das redes sociais. E aí, né, eu sou uma pessoa que eu uso as redes sociais, eu fico muito... quando eu tenho tempo, eu fico lendo muito as threads de opiniões que são colocadas nas plataformas. E eu acho muito interessante visualizar como a galera que começou a acompanhar de 2 anos para cá, pelas redes sociais, eu acho que é importante eu destacar aqui que muitas pessoas da geração mais nova está acompanhando o debate das eleições, o debate político pelas redes sociais, pelos influencers que elas já seguiam. Então, assim, isso é um dado muito importante para a gente entender o que está sendo passado para essa geração de agora, para gerar, às vezes, tanto conflitos de opiniões entre as gerações. Né? Então, a geração de agora ela está olhando para o Brasil, para um Brasil muito recente. Então, cabe às pessoas que estão participando desse debate, da abertura dos dados, transparência dos processos eleitorais, fazer como se fosse uma tradução do histórico do processo eleitoral no Brasil. Porque as gerações de agora, eu visualizo os debates na comunicação, na comunicação das plataformas, que acaba sendo um debate onde um público tem um histórico e tem acesso ao processo, como funciona, tem a certeza de que as urnas são seguras, e um público que está recebendo informações de canais que a gente nem sabia que tratava de política indiretamente nas produções de conteúdo. Então, esse é um desafio muito grande. Eu tenho visto, acho que além da comissão, porque a comissão ela foi criada num momento muito importante, foi num momento muito chave para o Brasil, então ela foi de fato pensada para o futuro, não só para o presente, nem só para o passado na qual mês que ela foi criada. Mas eu visualizo que algumas parcerias que têm sido feitas, eu vejo ONGs, organizações ligadas ao movimento negro, organizações ligadas ao movimento indígena, fazendo uma tradução do processo eleitoral no Brasil, né? Fazendo cartilhas. A última campanha que nós fizemos, que eu acabei participando também em parcerias com alguns colegas, para fazer com que as pessoas, os jovens, os adolescentes, tirassem o título de eleitor. Mas, para além disso, fazendo um resgate do histórico para quem está tirando o título de eleitor, para ele entender a importância de exercer esse ato de cidadania. Né? Então, tem muita coisa que o CTE, que é a sigla que nós usamos da comissão, acaba trazendo junto consigo, para além das pessoas que estão participando do CTE. Então, quando a gente tenta fazer essa interlocução com a sociedade civil, eu acho que é muito importante pensar os desafios e não só pensar que o que a gente está conseguindo promover, né, nas redes sociais. Eu estou focando nas redes sociais porque hoje precisamos, de fato, dizer que é o principal canal com todas as gerações, né? Aqui eu não tô colocando se é uma rede social ou outra, nós estamos suscetíveis a isso. Não que eu concorde, porque eu acho que a gente perde muito em deixar o debate assim sendo monitorado somente por um setor da sociedade, mas hoje a gente precisa entender que boa parte da desinformação que é gerada, ela não é gerada ela não é gerada, ela não é monitorada e filtrada essencialmente pela sociedade civil. E eu vou explicar, né?
como eu olho muito o debate da moderação de conteúdo pela ótica do moderador de conteúdo e pela ótica de quem tem que ajudar o moderador de conteúdo a entender as nuances ou o contexto de uma foto, de um tweet, de um TikTok, para saber se aquele conteúdo vai ser moderado ou não, eu tenho visualizado uma certa confusão em a gente conseguir alinhar os conteúdos que precisam ser moderados com a legislação do Brasil e, consequentemente, com o debate eleitoral. Então, o que é crime eleitoral ou não? Isso precisaria estar sendo bem comunicado a quem está moderando esses conteúdos. Porque enquanto a moderação de conteúdo, os processos de algoritmos, os processos automatizados, eles não são abertos para a gente, porque isso é um debate que as organizações de sociedade civil, e eu participo ativamente de que a gente precisa ter acesso a como esses processos automatizados são feitos, porque aí são relatórios, são informações que ajudam os outros setores da sociedade a saber como conectar a moderação de conteúdo em plataformas digitais, ligados não só à desinformação, como ao crimes de ódio, com a sociedade civil interagindo incansavelmente com essas informações, e o setor governamental. Como que conecta esses três pilares? Porque não pode deixar somente em um setor esse monitoramento. Então, para as eleições de 2022, era algo que eu já tinha comentado em outros eventos. Nós temos esses desafios, mas também temos uma oportunidade de pensar o Brasil daqui para frente, dentro de todo esse avanço digital e também problemas, né, com o avanço digital que a gente tem passado, a gente tem como pensar um Brasil um pouco mais conectado entre os setores e com a sociedade e tentar repensar esses caminhos desses monitoramentos. Então, é algo que eu debato muito, não só da desinformação como crimes de ódio, que a transparência ela tem que estar alinhada com a segurança. E quando eu falo segurança, eu estou querendo trazer aqui a ideia muito mais ligada à privacidade das pessoas que têm os seus dados processados em diferentes plataformas e não tanto falando da parte técnica de segurança, porque aí eu acho que aí eu precisaria de muito mais tempo para trazer esse argumento, mas eu concordo com o que o Bruno também trouxe, né, do acesso, como a gente conseguiu avançar, e agora eu acho que a gente tem desafios nesses avanços. Então, a gente pode olhar muito a partir disso e não regredir nos avanços que nós tivemos assim internos, não só com a comissão, mas de conseguir fazer uma campanha muito boa com os adolescentes que precisavam tirar o título, de conseguir estar monitorando esses processos indevidos eleitorais, né, numa pré-campanha. Então, eu não sei se eu já estourei meus 10 minutos, mas eu vou deixar a Thay falar, porque eu acho que vai contribuir muito para a gente esse olhar de como que o Aos Fatos combate a desinformação. Eu fico acompanhando lá que toda notícia que a gente sabe que é fake news, vocês fazem muito rápido lá o monitoramento, faz o processo todo de entender se é desinformação ou não e compartilha passo a passo para a galera. Então, assim, muito obrigada. Para mim está sendo um prazer estar aqui com vocês. Nina, muito obrigada. Você foi cravada aí nos 10 minutos. Perfeito. Eu nem vou me estender agora, porque eu acho que a Nina já abriu o gancho para a Thay. E vou retomar algumas questões que a Nina trouxe ali no final. Mas, Thay, se você puder seguir, então, nessa linha, sobre esse gancho que a Nina trouxe da desinformação, mas também essas questões relacionadas ao uso das redes sociais. Acho que a Nina trouxe um ponto muito importante sobre o quão fundamental as organizações, entidades que atuam em setores específicos da sociedade ou com pautas específicas de traduzirem esses temas, né? Serem essa ponte para traduzir e também contextualizar, fazendo essa ligação e demandando questões que são da agenda
daquela organização, daquela entidade, né? Naquele contexto de tradução. Enfim, eu acho que é legal você trazer aí também essa questão das redes sociais, então, como que isso se relaciona, questão geracional. Vixe, tem muitas coisas se abrindo aqui, mas vamos lá, então. Daniele, muito obrigada. Obrigada, Nina. Olá, Bruno, tudo bem? Eu queria agradecer primeiro o convite. Nem acredito que já faz 10 anos de lá. Eu estava lá, eu era repórter em Brasília quando o projeto, a lei foi sancionada, e eu acredito que eu devo ter acompanhado vários momentos diferentes de cumprimento da Lei de Acesso à Informação como jornalista, no caso, né? Que provavelmente são dos principais usuários, né, da Lei de Acesso à Informação e que, com o tempo, entrou na rotina das redações requisitar esse tipo de dados oficiais que foram assegurados pela lei, em termos de transparência e disponibilidade. Eu queria começar um pouco pelo começo das coisas, da rotina das redações, sobre como que o acesso, tanto o acesso facilitado quanto o acesso prejudicado de dados oficiais impacta no nosso trabalho. Hoje a gente vive numa situação de completo desmonte, seja das instituições que têm o dever, têm a obrigação de disponibilizarem dados de maneira transparente e de maneira estruturada, de modo que não seja difícil analisá-los, assim como o desmonte de mecanismos de controle social, como a CGU, que faz a fiscalização sobre se esses dados oficiais estão sendo disponibilizados da maneira correta, certo? Então, a gente tem duas situações que se complementam, no fim das contas. Lá no início, não estou dizendo que sempre foi fácil e que, a partir desse governo, as coisas começaram a piorar. Existe um declínio, de fato, do cumprimento da transparência para esses tipos que eu falo, os dados oficiais, os dados de governo. Para a disponibilização desse tipo de dados, seja em sites do governo, seja pedindo oficialmente, tendo que pegar nas sedes das secretarias, dos ministérios e tudo mais, seja passando por assessorias de imprensa que muitas vezes filtram ou melhoram determinados dados para darem um viés que aquele setor, que aquela entidade de governo gostaria de ver dado por algum jornalista ou pela produção da pauta em si, de forma a ocultar ou tornar menos visível determinados dados desfavoráveis sobre determinada política pública. Então, enfim, a gente sempre passou por essas dificuldades, não são novas, mas o que a gente vê hoje é uma tentativa sem precedente de ocultar dados de políticas públicas, seja para ocultar a sua destruição, seja para ocultar o fato de que existe um desvio de finalidade de determinadas políticas públicas e que seu acompanhamento é prejudicado exatamente porque não funciona como funcionava antes. Isso, dentro de um contexto de cobertura eleitoral, é bastante complicado, porque como é feita a cobertura eleitoral de monitoramento de mentiras oficiais, vamos dizer dessa maneira? O acompanhamento de políticas públicas que, na hora de um candidato defender seu legado lá na frente, a gente vai ter a possibilidade de verificar se o que ele está dizendo é verdadeiro ou falso, se ele está inflando suas ações, se o que ele está prometendo é factível, se determinada política pública deu certo ou deu errado, e por aí vai. Eu vou dar um exemplo assim, muito passageiro sobre como que ter dados abertos facilitou para que se desmontasse determinada mentira que, na verdade, foi um dos carros-chefes da eleição do Bolsonaro em 2018. Ele foi eleito com uma pauta sobre corrupção muito forte, né? E durante a campanha de 2018 e o primeiro ano, mais ou menos, de mandato dele, ele dizia que ele ia abrir a caixa preta do BNDES, E, em cima de uma informação que já era falsa naquele momento,
de que o BNDES ocultava dados de contratos que tinha feito com empresas que, segundo o próprio Bolsonaro, eram de interesse dos governos anteriores, particularmente os governos do PT. Esses dados já estavam disponíveis e sempre tiveram, pelo menos desde meados de 2014, 2015, no site do BNDES. Transparente, era possível analisar, eles eram organizados, estruturados, eles não eram presos num PDF de maneira desorganizada, não. Eles eram bonitinhos lá, qualquer um podia consultar. Ou seja, já existia uma distorção em cima dos dados que já eram públicos por parte da campanha do Bolsonaro e que a gente já podia acessar e já podia desbancar essa mentira. O Bolsonaro e seu governo contrataram uma empresa gastando milhões em auditoria para auditar esses contratos do BNDES, cuja finalidade estava pública dentro do site do BNDES, e essa empresa que auditou as contas do BNDES disse a mesma coisa que os dados oficiais. Não existe caixa preta do BNDES. E ele abandonou esse discurso, não o discurso anticorrupção, mas ele abandonou o discurso sobre a caixa preta do BNDES. Só a partir disso você consegue desmontar uma das principais mentiras sobre as quais uma candidatura se apoiou durante anos, né? Sobre corrupção e contratos escusos de governos anteriores. Isso faz com que a gente tenha que defender, de fato, o processo de transparência e de execução dessa transparência entre vários entes públicos. É muito difícil, de fato, porque a gente está falando, por exemplo, do BNDES, mas quantas entidades, quantas autarquias, quantos ministérios, quantas secretarias, universidades, outros poderes da República, Judiciário, Ministério Público, Legislativo e por aí vai, conduzem políticas públicas e, de certa forma, administram seus próprios orçamentos de modo a favorecer ou não seus representantes, de modo a favorecer ou não a população. Agora, voltando para a questão que a Nina trouxe sobre transparência algorítmica e outras questões que fazem com que, ao desbancar determinadas mentiras, a checagem de fatos alcance ou não determinados usuários de redes sociais e seja decisivo para informar a população eventos muito marcantes, como uma eleição. Está sendo debatido, não foi? Está sendo debatido no contexto do PL 2630, que é o PL das fake news, que mudou de nome, é PL da transparência, etc. e tal, que incentiva e traz um marco regulatório para as plataformas de forma que elas deem mais transparência para os seus dados, do ponto de vista dos algoritmos, mas também quem modera conteúdo, quais moderações de conteúdo são feitas automaticamente e quais são feitas sob supervisão humana, e como que isso é feito em nível nacional, né? Porque a gente sabe que a inteligência artificial de plataformas como Facebook, como Instagram e outras plataformas... Desculpa, a gente vai passar um avião aqui porque eu moro na Rota do Santos Dumont, e aí faz um barulho gigantesco, eu não consigo falar. Mas, enfim, se precisar, me avisa que eu retomo. Ok, não foi tão barulhento assim. Perdão. Retomando. Onde eu estava mesmo? Transparência algorítmica. Por conta disso, a gente precisa entender como que os algoritmos funcionam dentro da legislação nacional, dentro do cenário, por exemplo, eleitoral brasileiro. Se as políticas e sanções que nas eleições dos Estados Unidos em 2020 foram usadas para reter determinadas desinformações sobre fraude nas urnas, que é também o que a gente está sofrendo aqui, mas outros tipos de engajamento em discurso de ódio e conspirações, inclusive, a radicalização de discurso, se isso está acontecendo aqui, se existe uma fórmula para adaptar isso em nível nacional. Por que eu estou falando isso?
Porque a partir do momento que a gente tem acesso a algoritmos de tomada de decisão e tecnologias que são desenvolvidas pelas plataformas para combater esse tipo de informação, dentre elas desinformação também, a gente consegue ser mais eficiente sobre quais conteúdos estão viralizando de maneira mais efetiva em tempo real, por que aqueles conteúdos estão viralizando dentro daquela plataforma, porque a gente vai saber como determinado algoritmo, ele não de maneira completa, né? Porque, na verdade, abrir algoritmo é uma coisa muito mais complicada do que simplesmente mostrar como o conteúdo chega a determinado usuário. Mas mostrar o caminho que foi feita uma determinada informação falsa para a gente rastrear quem são os atores envolvidos na disseminação em massa de campanhas de desinformação. Hoje, a gente tem esse acesso muito limitado em plataformas proprietárias, sendo que essas mesmas plataformas, elas capturaram o espaço público. Ou seja, a gente não está falando de empresas privadas apenas que têm autonomia de executar seu orçamento como bem quiser e contratar funcionários como bem quiser. Não, a gente está falando de plataformas que substituíram debates públicos cuja relevância tem impacto na sociedade e impacto no Estado. Isso, felizmente ou infelizmente, nos deu determinadas capacidades que fazem com que estejamos sujeitos a determinadas regras de comportamento que podem ou não estar de acordo com as regras constitucionais e outros tipos de lei que regem o comportamento dos cidadãos online. A gente precisa saber quais são os limites, se os limites são uniformes de plataforma por plataforma, e por aí vai. Creio que eu falei mais ou menos o que eu tinha reservado para falar. E aí agora, com perguntas e intervenções, talvez seja mais produtivo. Excelente, Thay. Muito legal a sua fala, assim, você trouxe coisas muito importantes, também cravado aí nos 10 minutos. Você trouxe coisas muito importantes, e aí eu já vou, então, seguir aqui em alguns comentários sobre as falas de forma geral, e aí vocês, por favor, sintam-se à vontade também para comentar a fala dos colegas. Inclusive, vou trazer também algumas questões que aparecerão no chat aqui durante a apresentação. Acho que, começando aqui do final, né, essa fala da Thay, ela retoma pontos importantes quando a gente discute lei de acesso à informação, né? Primeiro, a lei de acesso à informação, ela traz um benefício, às vezes, muito difícil da gente mensurar palpavelmente, né? Só que ela beneficia a sociedade de uma forma nem sempre como é que eu posso dizer? Não são necessariamente os usuários diretos da lei de acesso à informação que vão ser beneficiados, mas esse benefício ele vai ser de forma mais ampla para a sociedade. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente escuta muito, principalmente nesse processo de abertura de dados, né, quando a gente fala de dados abertos, que, não, a gente não precisa abrir determinado dado porque ninguém vai usar, ou é um determinado público que tem interesse nesse tema, então não justificaria a abertura, né? Primeiro que a gente tem a gente subestima o uso pela sociedade civil das informações, né? Sejam elas informações de forma mais ampla ou dados estruturados especificamente. Mas a gente tem, e retomando aquele ponto que a Nina falou, né? A gente tem um papel importante de transformar aqueles dados em informação para diferentes públicos. Então, ainda que uma determinada parcela da sociedade não faça ali o processo, né, de entrar com um pedido de informação, ou então acessar especificamente um site para beber ali direto da fonte de uma informação que está liberada ativamente pelo governo, a gente tem um papel extremamente importante. Então, aí,
vem a imprensa, né, todos os jornalistas, as organizações da sociedade civil, entidades de forma geral, que vão pegar aquela informação e transformar em conteúdo direcionado, transformar, fazer estudos, pesquisadores, né, trabalhar e desenvolver aquele dado. Então, a gente tem um impacto muito maior do que falar só de quantas pessoas, né, ou de quantos acessos determinada informação teve em transparência ativa, ou quantos pedidos de informação foram pedidos. E, além disso, é legal a gente pensar também nessa relação, né, entre a transparência ativa e a passiva, né? Porque a lei de acesso à informação, ela fala não só desse processo da transparência passiva, né? Que é você, como cidadão, entrar, provocar a administração pública em relação a determinada informação, para pedir o acesso àquela informação, mas a lei também fala da transparência ativa, né? Que é quando o governo ele publica por conta própria informações. Inclusive, é uma boa prática ter na rotina da administração pública, essa ligação entre esses dois processos, né? Se uma informação ela está sendo muito solicitada por transparência passiva, quer dizer que ela é de interesse público, né? As pessoas querem saber sobre isso, e ela deveria estar ativamente disponível para as pessoas, para qualquer pessoa que queira acessá-la, né? E não por um processo que tem um prazo para ser atendido, que leva mais tempo para ser concluído, né? Então, e sem contar que ter as informações disponíveis ativamente e abertas para as pessoas também desafoga a própria administração pública, até, né, porque aí seriam menos pedidos de informação, então a gente também traz mais eficiência para a gestão pública, e a gente também está contribuindo para a própria melhoria dessa informação, porque são mais olhos sobre aquele dado, mais olhos sobre aquela informação, usando e pensando em formas de aprimorar a qualidade, né, seja do ponto de vista e da qualidade da informação, do dado que está sendo disponibilizado, seja também relacionada a essas questões de proteção que a gente trouxe aqui. E isso reforça essa posição da transparência como uma aliada sempre em todos os processos, né? A gente falou aqui da importância da gente conhecer os procedimentos quando a gente fala de moderação de conteúdo, né? A gente precisa saber como esses conteúdos, como que as grandes plataformas elas estão moderando, como que ela toma a decisão, né, para manter ou não uma determinada informação no ar, uma determinada postagem. Quando a gente fala sobre segurança da informação, é extremamente importante que a gente tenha conhecimento da existência de protocolos de segurança, né? Quais são os protocolos que aquela organização segue para garantir a segurança da informação, né? O que é feito no caso de um incidente, então quais são ali os instrumentos e todo o passo a passo que envolve a segurança da informação. Da mesma forma também procedimentos de tratamentos de dados, né? A transparência, quando a gente fala de tratamentos de dados pessoais, ela também é uma aliada, e aí aparece mais uma vez como reforça, né, essa relação complementar, quando a gente está falando de processos, entre a transparência e a privacidade, né? Para eu saber, para eu ter a garantia que os meus dados estão sendo bem guardados e se eles estão bem, se eles estão passando por um processo de tratamento que de fato visa a sua proteção, né, eu preciso conhecer quais são os procedimentos que estão sendo realizados com esses dados, quem tem acesso, onde esses dados estão armazenados, e tudo isso tem a ver com esse processo todo de tratamento e as etapas relacionadas à gestão dos dados. E aí, enfim, a gente tem aqui algumas questões, eu vou...
Aqui não passa avião, tá? E aqui passa moto. Acho que fez um pouquinho de barulho. Mas eu vou trazer alguns comentários que surgiram ali e vou abrir para vocês falarem de forma geral. Deixar vocês mais à vontade para comentar. Sobre a questão mais da LGPD, né, a gente teve ali alguns comentários sobre esse movimento, né? O que vocês acham? Como que vocês veem, né? Se está ocorrendo um cerceamento de informações pelos órgãos públicos, né? E como que a gente pode usar a própria lei de acesso à informação para vencer esse retrocesso? Uma outra questão que aparece aqui também é especificamente sobre os dados, talvez esse vai mais para o Bruno, sobre os dados de filiação, né? A gente tem um comentário aqui que fala sobre a importância desses dados em qualquer contexto, né? A filiação partidária, ela é uma informação relevante para matérias que tratem de ocupantes de cargos, comissionados, por exemplo, contratos de administração pública, em outros casos, e que não fica num período determinado de tempo a importância do acesso a esse dado, né? Então, a relevância dessa informação estar sempre disponível para o controle social. E uma última pergunta para abrir aqui, também. Como vocês veem o tempo de resposta das instituições públicas em relação, nesse processo, né, de atendimento de pedidos que chegam via LAI, e essa dinâmica em relação às eleições e às disputas de narrativa? Então, tá, e Bruno, não sei, a Nina deu uma saidinha, ela tinha uma reunião em paralelo, não sei se ela já voltou, mas vou abrir aqui para vocês comentarem um pouco desses pontos. Posso começar? Pode começar, Thay, pode. Eu vou ser bem breve. Sim, está ocorrendo cerceamento de informação por órgãos públicos, a gente vê isso no noticiário recorrentemente, sobretudo sobre ocupantes do Palácio Planalto, né? Assim, uma vez que, por exemplo, o Ministério da Saúde começou a ser investigado, seja pelo Ministério Público, seja pela CPI da pandemia no ano passado, ao requisitarem, ao dados de agenda e dados de ações e de reuniões, de decisões tomadas durante reuniões, atas de reuniões e tudo mais, que antes poderiam ser pedidas via Lei de Acesso à Informação, foram jogadas em sigilo de 100 anos pelo governo federal para que ninguém tivesse acesso. E a gente sabe, provavelmente a gente está com uma audiência que sabe como funciona a Lei de Acesso à Informação, existem certas informações que não são disponibilizadas e em que a Lei de Acesso à Informação não incide, porque são classificadas como informações secretas, por serem estratégicas do governo, enfim, uma série de características que o governo atual não está levando em conta. A dificuldade de acesso à informação com relação a tempo, por exemplo. Eu acho que uma coisa casa muito com a outra, porque uma maneira de cercear é, obviamente, decretar sigilo sobre determinadas informações, mas também é dificultar o acesso a determinadas informações, e isso também tem a ver com o tempo. Muitas vezes, órgãos oficiais se utilizam do prazo, de um prazo de resposta, por exemplo. Eles têm 30 dias para responder determinada informação. Eles respondem alguma coisa tipo, nós temos esses dados aqui, mas para conseguir esses dados todos, a gente vai demorar mais um tempo. E aí eles conseguem pegar mais um tempo que prorrogue esse prazo deles para entregar determinada informação. Eles podem ou não entregar determinada informação. Se eles não entregam, a gente pode entrar com recurso a uma instância superior para pedir e justificar a relevância daquele dado. Só aí já passaram de 45 dias, 2 meses, certo? Se você precisa de uma informação, se você é jornalista, você trabalha para um órgão que publica reportagens diariamente, não só diariamente, várias vezes por dia,
Se você trabalha, às vezes, numa revista que é produzida semanalmente ou todo mês, você já perdeu edições em que sua reportagem poderia estar pronta, você já perdeu a temperatura de determinada reportagem, por exemplo. É muito mais importante, evidentemente, numa cobertura como, por exemplo, da CPI da pandemia no ano passado, você dá dados sobre saúde ou sobre como o governo negociou contratos e tudo mais, que deveriam ser públicos. Você tem uma dificuldade muito mais séria de acessar esses dados. Você fica muito mais à mercê de fontes que você eventualmente pode ter dentro do governo, que tem algum interesse em vazar determinadas informações, e você vai ter mais dificuldade de apurar determinadas informações e entender qual é o interesse por trás do vazamento desse tipo de informação. Ou seja, algo que poderia ser limpo, que poderia ser transparente, que poderia não acarretar em conflito de interesse, vai estar submetido a uma relação de fonte jornalista que não necessariamente é completamente transparente para a audiência, né? Para o leitor, para quem está assistindo, enfim. Então, isso torna o próprio jornalismo menos transparente e torna o acesso à informação mais difícil, porque como que você vai explicar para o leitor que aquela informação chegou até você? Que hoje é algo que é extremamente questionado nas redes sociais, por exemplo. Quem passou essa informação? Qual é a fonte dessa informação? Por que essa fonte é legítima para passar determinada informação? Isso tudo o jornalismo tem que levar em consideração, um jornalismo bem feito, e sem uma lei geral, uma lei de acesso à informação, fica mais difícil de explicar. Então, assim, na rotina é algo mais ou menos assim. Simplifiquei um pouco, assim, é mais por uma questão de cotidiano de uma redação. Mas, óbvio, isso tem implicações muito maiores do que simplesmente atrasar uma pauta. Daniele, falando especificamente sobre a questão da filiação partidária, né, que é polêmico. Não só a filiação, eu também defendo esse mesmo raciocínio, por exemplo, para as declarações de bens que os candidatos fazem nas eleições, né? Para mim, são bem similares. Como o nosso próprio colega que questionou, né? Não, mas a gente precisa verificar para assunção de cargos públicos, para contratações. Vejam, a finalidade é para fiscalizar determinadas atuações do particular com o poder público. Então, para ele assumir um cargo público, para ele contratar com a administração pública. Nesses momentos, a gente tem que verificar se a pessoa tem uma filiação partidária ou não. Só que o que acontece? Qual é o número de pessoas, qual é o universo de pessoas que vão participar de um ente público ou contratar com o ente público nessa situação? A gente vulnera 16 milhões de pessoas que hoje têm filiação partidária para atuar, para fiscalizar especificamente esses. Não haveria uma forma menos gravosa, como, por exemplo, exigir que o ente público forneça essa informação de quem contrata com ele ou de quem assume um cargo público, do que a gente pegar os 16 milhões de filiados hoje no Brasil, muitos deles, provavelmente 70%, 80%, nunca vão ter essas situações, e ainda assim a gente disponibiliza os dados deles. Lembrando, é um dado sensível, ou seja, você tem que ter todo um cuidado maior para que essa informação seja tratada de forma adequada, respeitando também o interesse da pessoa. E aí, por que não fazer isso? E é o mesmo exemplo esse exemplo serve também para essas declarações de bens. Então, a gente, pela legislação eleitoral, hoje a gente coleta a declaração de bens de 100% dos candidatos. Então, na última eleição municipal, 556 mil pessoas declararam bens à Justiça Eleitoral. Qual é a finalidade disso? Quando a gente vai ver, né? A LGPD busca sempre pela finalidade. Qual é a finalidade disso? Verificar se há um enriquecimento, há um aumento patrimonial no exercício de um mandato eletivo. Vejam, não é um voyeurismo de eu ter um desejo de saber quanto o Bruno tem em casa. Não, o Bruno se candidatou. Uma vez ele assumindo o mandato, o patrimônio dele cresceu, diminuiu. Veja que isso é em relação ao exercício do mandato eletivo ou, quando muito, um cargo público. A gente pede 100% das pessoas. Pessoas que, às vezes, não tiveram nenhum único voto, têm toda a sua declaração de bens divulgada na internet, de forma aberta. É adequado para a finalidade que se pretende de aumentar a fiscalização de um enriquecimento ilícito, por exemplo, ter 100% de pessoas que nunca, às vezes, exerceram cargo público? Em alguns países, essa declaração de bens é feita na entrada e na saída do cargo público.
não perante o órgão de fiscalização eleitoral. Porque se o objetivo é verificar se a pessoa enriqueceu sem causa, tem que ter o mandato eletivo ou um cargo público para verificar isso. Então, esse tipo de avaliação, a gente ainda está numa fase embrionária, por exemplo, dessa mensuração entre lá e LGPD. Inclusive, isso gera riscos de segurança, porque há declarações de bens de candidatos que falam assim, possuo R$100 mil em espécie. Essa é a primeira linha. A segunda linha é, possuo apartamento no endereço tal, casa tal, rua tal. Vejam que essas duas informações juntas pode colocar em risco a segurança da pessoa. E vejam, o fato dela ser candidato não tira o dever do Estado de proteger a segurança dessas pessoas. A gente tem que sempre equacionar o interesse público de verificar essas informações dos candidatos, mas também a necessidade de proteção de um mínimo de privacidade dessas pessoas. Então, esse tipo de dado, ele ainda vai passar por uma série de mudanças. E daí vem a audiência pública que você falou. A gente tem hoje uma interpretação, e a Lei 9.504 ela traz isso, né, dizendo que os dados de registro de candidaturas serão públicos aos interessados. E aí a Justiça Eleitoral sempre entendeu esses interessados como fosse o mundo. Um marciano, se chegar aqui, pode ter direito a esse tipo de informação. Agora, em que medida isso está adequado à LGPD, por exemplo? Em que medida restringir algum acesso a alguma das informações impediria atender aos interesses da lei, por exemplo? Eu penso que algumas não têm muita relevância. Então, por exemplo, para que a gente quer saber o telefone celular do candidato? É um dado específico que a gente pega para intimações, ou o e-mail do candidato, para comunicações com a Justiça Eleitoral. Para que a pessoa do povo, né, ao fiscalizar o processo eleitoral, precisa saber o telefone celular ou o e-mail do candidato? Em que isso vai contribuir para fiscalizar o processo eleitoral? Eu entendo que hoje pouca coisa. Não teria muito sentido isso. Mas, ao publicizar isso, e não é no sistema de candidaturas, isso é no PJE, né, o processo judicial eletrônico, aparecem as informações, ela está pública. Então, a gente vulnerou um dado privado da pessoa sem uma finalidade aparente, que é a fiscalizar a eleição. Esse tipo de dado não teria um interesse maior. É diferente, por exemplo, das certidões criminais, que tem efetivamente um interesse, tem dados pessoais ali, e nem por isso, como há essa questão de você ter uma consciência, por exemplo, se a pessoa foi condenada por crime da Maria da Penha, por exemplo, ou um crime de improbidade administrativa, faz parte do desejo do eleitor formar a sua opinião sobre o seu candidato. Essa é uma informação que, embora tenha dados pessoais, ela é relevante para o processo eleitoral. Agora, tem outras que não. A gente tem uma visão muito nesse debate de tudo ou nada, né? Os super pró direitos individuais tem que tirar tudo. Os super pró a informação tem que liberar tudo. E a gente vê que não pode ser dessa forma. A gente tem que ter uma justa medida, né, entre essas partes e verificar ponto a ponto qual é a informação que necessariamente é relevante para fins de fiscalização e quais aquelas que têm uma natureza outra que não fiscalizar, mas às vezes um procedimento interno. Então, essa da filiação, embora polêmica, eu defendo que o TSE agiu corretamente, só que a gente tem que exigir dos órgãos públicos, dos outros que não, a Justiça Eleitoral, que essas informações dos gestores, das pessoas que contratam com a administração pública, essas estejam no portal da transparência, dizendo se a pessoa tem ou não filiação partidária. E aí você adequa a transparência à real necessidade, trazendo para ela LGPD, né, a real necessidade daquele dado estar público ou não. E não publicar dados dos 16 milhões de filiados que às vezes nunca vão contratar com a administração pública ou vão exercer o mandato eletivo. Então não teria muito sentido fazer isso. Bom, infelizmente, nós não temos mais tempo para seguir no debate. A gente certamente poderia continuar conversando aqui mais algum tempo, mas acho que só para não deixar passar, né? Ainda sobre essa questão, né? Eu acho que o Bruno trouxe nessa última fala dele, ele trouxe um ponto bastante importante, que não é nem 8 nem 80, né? A gente precisa achar um equilíbrio, né? Algo que a gente sempre tem falado, né? Esse risco ele existe, a gente precisa, o risco, né? Quando a gente fala de privacidade, ele vai existir de alguma forma. E ele não pode ser um argumento-chave
para a gente tirar a informação do ar ou negar essa informação, porque o risco ele existe, né? Mas existem também um conjunto de benefícios que estão relacionados ali e a gente precisa colocar na balança, né? A gente está falando tanto de benefícios e riscos individuais, mas enquanto coletivo. E aí, mais uma vez, o interesse público ele precisa ser determinante nessa discussão. A gente não vai conseguir esgotar essa discussão agora, infelizmente, mas fica aí, né, mais uma vez, reforçar, para quem quiser participar e acompanhar, porque eu acho que é um momento bastante importante, a gente tem que estar ali participando ativamente, né, então essa audiência pública que o TSE vai realizar nos dias 2 e 3 de junho, acho que o horário ainda vai ser confirmado, mas que vai discutir a aplicação da LGPD nesse contexto eleitoral, sobretudo para dados de candidaturas. Então, acho que a gente precisa estar ali, fazer presença mesmo, mandar nossas contribuições. Bom, tem uma última pergunta aqui. Thay, se você puder falar 1 minuto, um pitch, mas chegou uma pergunta que eu acho importante a gente não deixar essa pergunta sem resposta, né? Que é sobre se existe alguma rede que integra as iniciativas anti-fake, se existem projetos que visam favorecer o registro, o acesso e a integração dos portais oficiais aos sites de transparência que possam fortalecer a lei. Já posso deixar aqui como uma primeira indicação que o Aos Fatos, que a Thay, ela é diretora e fundadora, né? É um grande exemplo de uma agência que trabalha no combate à desinformação, então checando informações e disponibilizando ali os dados e as informações como elas são de fato. Mas eu vou passar para a Thay, que tem mais autoridade para falar disso, sobre outras organizações ou redes que trabalham com essa temática anti-fake. A pergunta fala sobre rede que integra a iniciativa anti-fake, né? E eu não sei se quando a gente fala em rede significa atuação em conjunto ou, obviamente, veículos como agências de checagem que fazem verificação de conteúdo nas redes sociais. Hoje, por exemplo, existem iniciativas das próprias redes sociais que terceirizam o trabalho para agências de checagem para verificar conteúdo, se é falso, enganoso, distorcido, nas suas redes, né? O que está circulando e tudo mais. A Meta, né, que é a empresa que controladora do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, embora o WhatsApp não esteja nesse projeto, tem um projeto de verificação de conteúdo em que algumas agências, inclusive o Aos Fatos, prestam serviço para fazer checagem dessas informações. Então, é um projeto estruturado, em que vários entes, tipo Estadão Verifica, o UOL, a Agência Lupa, fazem verificação dentro da plataforma para determinar o que é falso e o que não é. É óbvio que isso é insuficiente, existem várias questões relativas à rapidez que desinformação circula nas redes sociais e que, portanto, a gente sempre vai estar a reboque disso, sempre vai estar mais atrasado. A gente não tem como impedir a distribuição das desinformações, até porque o propósito não é esse. Então, existem essas iniciativas, outras plataformas têm iniciativas diferentes, não vem ao caso explicar agora, porque cada uma tem iniciativas diferentes, mas essa do Facebook foi pioneira. Com relação a projetos que visam favorecer o registro, o acesso, a integração dos portais oficiais aos sites de transparência, existem... Eu conheço o trabalho da Fiquem Sabendo, né? Que é tanto um veículo quanto fonte de informações sobre abertura de dados, ou seja, eles advogam por dados abertos e, com isso, tentam criar a jurisprudência e o cumprimento de regras por órgãos oficiais, sejam eles de nível federal, estadual, local, para divulgar informações que são sensíveis em relação a, por exemplo, a pandemia, ou em relação a subsídios a militares. Enfim, vários tipos de acessos que não são tão transparentes assim, ou que o Estado tenta dificultar o acesso, seja porque não passam dados estruturados, seja porque ocultam de fato, e por aí vai. Eu não consigo lembrar de algo tão organizado quanto Fiquem Sabendo,
Mas, se você procurar pelo Fiquem Sabendo, eles certamente vão conseguir informar para vocês outras iniciativas da mesma natureza que ajudam a abertura de dados e tudo mais. Excelente, Thay, obrigada. Ali no chat também o pessoal compartilhou, mas repercutindo aqui, existe o projeto da Abrage, né, o projeto Comprova, que também reúne aí uma coalizão de 40 veículos brasileiros e verificam informações nas redes sociais. Mais uma dica. E sem dúvida, a Fiquem Sabendo é um excelente exemplo, né, de um ator que mobiliza lá e oferece ali informação para todos os interessados. Vale a pena acessar aí. Bom, gente, infelizmente não temos mais tempo, precisamos encerrar aqui o debate. Como eu falei, dava para a gente ficar até amanhã conversando sobre os vários temas que surgiram aqui. É uma pena, mas eu vou deixar um convite, né, para todo mundo que nos acompanhou hoje. Na próxima terça-feira, a gente tem o próximo evento aqui do ciclo que o Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas está organizando. Na próxima terça, nós temos uma oficina, como usar a lei para fiscalizar o poder público, no mesmo horário, às 10 da manhã, aqui também nessa plataforma. Então, a todos os interessados, participem na próxima terça. E gostaria de agradecer muito, mais uma vez, a presença do Bruno, da Thay, e acho que a Nina está de volta, Nina também, muito obrigada, foi realmente muito bacana começar com esse diálogo, e vocês trouxeram pontos muito importantes que eu acho que ainda vão aparecer também nas outras discussões, mais um motivo para o pessoal acompanhar aí os próximos encontros. Agradeço também a Beth, que esteve aqui conosco, fazendo a interpretação em Libras, e toda a equipe da Abrage que possibilitou a realização do evento. Gente, muito obrigada. Nós nos encontramos em breve. Tchau, tchau.